E aí pessoal, eu sou o Rodolfo e esse é mais um vídeo do canal É Coisa de Computador. No vídeo de hoje você vai aprender como criar textos em contorno no Photoshop. Aquele efeito muito usado em revistas e layouts profissionais, fazendo o texto se adaptar perfeitamente ao formato da imagem. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra tela. Primeiro abra uma imagem a qual você gostaria de ajustar um texto. Pode ser uma forma específica, uma foto inteira ou uma imagem já recortada sem o fundo. Vou usar primeiro uma imagem recortada e sem o fundo. Antes de tudo, precisamos definir a área onde o texto vai se comportar corretamente. Pressione o Ctrl R para ativar a régua. Clique na régua e arraste para criar linhas guia. Crie guias nas laterais e na parte inferior da área onde o texto será inserido. Essas guias funcionam como uma grade invisível, garantindo alinhamentos corretos na parte externa do texto. O primeiro passo é criar uma seleção ao redor da imagem que servirá de base para o contorno do texto. Existem várias maneiras de fazer isso no Photoshop, mas neste exemplo, como estamos trabalhando com uma imagem já recortada e sem o fundo, o processo fica ainda mais simples. Basta ir até o painel de camadas, manter a tecla Ctrl pressionada e clicar diretamente na miniatura da camada. Ao fazer isso, o Photoshop cria automaticamente uma seleção precisa seguindo o contorno da imagem recortada. Agora, com a seleção ativa, vá até o menu Selecionar, Modificar e Expansão. Esse comando serve para expandir a seleção para fora da borda da imagem, criando um espaço entre a imagem e o texto. A quantidade de pixels que você definir aqui vai determinar o quão próximo ou distante o texto ficará da borda da imagem. Vou expandir a seleção em 60 pixels, criando uma margem confortável para o texto contornar a forma sem ficar colado demais. Em seguida, vamos inverter a seleção pressionando Ctrl Shift I. Com isso, o Photoshop passa a selecionar o plano de fundo e não mais a imagem. Agora selecione a ferramenta Letreiro Retangular. E na barra de opções, ative o modo de interseção com seleção. Posicione o letreiro no ponto onde o texto deve começar, geralmente aqui no canto superior esquerdo, respeitando as margens criadas anteriormente com as guias, e arraste até o canto oposto, ou até o limite da imagem a ser contornada, definindo o final do texto. Ao soltar o mouse, toda a área selecionada fora desse retângulo que criamos será removida, criando uma moldura precisa dentro do qual o texto será confinado. Agora, com a ferramenta de seleção ativa, clique com o botão direito do mouse diretamente sobre a seleção e escolha Criar demarcador de trabalho. Quando a janela abrir, mantenha a tolerância padrão em 5 pixels, pois ela garante um contorno mais fiel ao formato da seleção. O próximo passo é selecionar a ferramenta Texto. Agora observe atentamente o cursor do mouse. Quando ele estiver fora do caminho, aparecerá um ícone quadrado, indicando que o Photoshop criará um texto comum em linha. Já quando o cursor estiver sobre o caminho de trabalho, o ícone muda para um círculo, o que significa que o texto será inserido dentro da forma que criamos. Neste momento, vamos escolher clicar dentro do caminho. Se você estiver usando o Photoshop 2014 ou versões posteriores, o programa criará automaticamente um texto de espaço reservado, o conhecido Lorem Ipsum, que serve apenas como referência visual, simulando um texto que será inserido. Caso queira preencher completamente o caminho, vá até o menu Texto e colar Lorem Ipsum. Ao digitar ou colar seu próprio conteúdo, você verá que o texto passa a fluir naturalmente ao longo das bordas do caminho, seguindo o contorno da forma criada. Neste caso, acompanhando o formato do caminho que envolve a imagem. Em alguns casos, o texto pode acabar ficando concentrado em apenas um lado do caminho. Para corrigir isso, mantenha a camada de texto selecionada e a ferramenta Texto ativa. Depois vá até a barra superior de Propriedades e clique no ícone Caracteres Parágrafo. Ou acesse diretamente aqui em Janelas, Caractere mais Parágrafo. Isso abrirá os painéis de caractere e parágrafo, onde você pode ajustar o tamanho da fonte, o entrealinhamento, a cor do texto e outras configurações importantes. No painel Parágrafo, vamos usar a opção Justificar à esquerda
que ajusta o texto às margens e mantém a última linha alinhada à esquerda. Esse alinhamento é o mais comum e funciona muito bem para esse tipo de composição. As outras opções de justificação ficam aqui também, mas para este exemplo, o justificar à esquerda é o mais indicado. Agora, quando a imagem for inteira, sem recortes e com o fundo, o processo continua praticamente o mesmo. A única diferença está na forma de selecionar o objeto. Primeiro, defina a área onde o texto será inserido. Ative a régua e crie linhas guia, posicionando-as nas laterais e na parte inferior do espaço reservado ao texto. Aqui neste exemplo deixei uma área maior na parte superior para um texto em Lore-Y simulando uma manchete. Assim como disse no primeiro método, essas guias funcionam como limites visuais, ajudando a organizar o layout. Agora vamos criar a seleção da forma que será contornada pelo texto. Para isso, utilize a ferramenta Seleção de Objeto, que identifica automaticamente o assunto principal da imagem. Com a ferramenta ativa, basta clicar e arrastar sobre o objeto desejado, e o Photoshop fará a análise da imagem, criando uma seleção precisa ao redor dele. Com essa seleção pronta, já é possível seguir para a etapa de contorno do texto. Caso prefira, você pode usar a ferramenta de seleção com a qual tenha mais familiaridade. Com a seleção ativa, vá até Selecionar, Modificar e Expansão, e defina o valor desejado. Neste exemplo, vou usar 25 pixels. Esse comando cria um espaço entre o objeto e o texto, evitando que ele fique colado ao contorno. Caso a seleção apresente cantos muito retos ou quebrados, vá em Selecionar, Modificar e Suavização. Insira um valor, por exemplo aqui em 10 pixels, e confirme. Esse ajuste arredonda e suaviza os cantos da seleção, deixando o contorno mais orgânico e visualmente agradável para o texto acompanhar. Em seguida, inverta a seleção pressionando o Ctrl+Shift+I. Depois, selecione a ferramenta Letreiro Retangular e na barra de opções ative o modo Interseção com Seleção. Clique no ponto onde o texto deve começar e arraste até o canto oposto, delimitando a área final do texto. Ao soltar o mouse, a seleção fora desse retângulo será removida, restando apenas a área onde o texto ficará corretamente confinado. Agora, com a seleção ainda ativa, clique com o botão direito diretamente sobre ela e escolha a opção Criar demarcador de trabalho. Quando a janela de configuração abrir, mantenha a tolerância padrão em 5 pixels e confirme. Selecione a ferramenta Texto e observe o cursor do mouse novamente. Quando ele mudar e exibir um ícone em forma de círculo, isso significa que o texto será inserido dentro do nosso caminho. Neste momento, clique dentro do contorno criado. O Photoshop adicionará automaticamente um texto de espaço reservado, que serve apenas como referência. Se o texto ficar concentrado em um lado do caminho, ajuste o tamanho da fonte e a justificação nas propriedades de texto e parágrafo para distribuir melhor o conteúdo. Apesar de ser mais comum no InDesign, o Illustrator e o Photoshop também permitem criar esse efeito de forma simples e eficiente, sendo ideais para peças únicas como artes gráficas, capas, convites e posts. Gostou do vídeo? Clique em gostei que esse like ajuda bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você será notificado sempre que eu postar um novo tutorial. Deixe também seu comentário aqui embaixo com opiniões e sugestões. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!